Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz. Interpreto seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Eu tô lendo todo mundo que tá pedindo, hein, gente? É que a fila é grande e veteranas passam na frente. Analine, idade, 24 anos, estagiária. Meu pai era árabe, separado da minha mãe, mas sempre do nosso lado. Eles ainda eram amigos. Meu pai não deixou de me ajudar e de me apoiar em tudo aquilo que eu precisava, e nem as minhas irmãs. Nós éramos em 4. E eu tinha lembrança, assim, do tratamento que meu pai sempre deu para minha mãe, não deixou de dar por causa da separação, e para todo mundo da minha família. Eu via o homem árabe como uma pessoa muito boa, de coração muito grande, que fazia qualquer coisa pela família, até mesmo divorciado. Por isso, quando eu sempre procurava ter contato com algum homem para me relacionar, se ele fosse árabe, tivesse aqui no Brasil, por que não? Foi nessa que eu marquei um encontro online com um árabe que eu estava conversando em um desses aplicativos. No aplicativo, ele era muito educado, muito cuidadoso, atencioso. Lembrava até umas questões de tratamento do meu pai. Mesmo assim, eu não estava assim super afobada de querer encontrar ele. E ele que estava com esse afobamento todo. Que eles têm uma coisa de conquista, né? Um instinto de conseguir a mulher. E ele ficou encucado na minha até conseguir marcar um chá, gente, à tarde. Ele sabia de toda a minha linhagem, sabia que eu não era dessas de que saía, de que já ia se entregando. Só que assim, eu também não era uma mulher de poder aquisitivo muito alto. O meu pai, ele trabalhou e ralou bastante aqui no Brasil. Ele também não tinha um poder aquisitivo muito alto. E nós não chegamos a conversar sobre essa parte. Eu nem sabia também se ele era rico ou deixava de ser. No aplicativo, ele tinha só uma foto de rosto e a gente conversou muito pouco sobre essa questão de dinheiro, porque isso não me importava mesmo. Então, que o meu pai teve com a minha mãe, que eu experienciei, era tudo real, não tinha essa coisa ilusória de declarações e flores e bombons e o anel antes de se conhecer. Não, eles se conheceram, ralaram junto, a minha mãe engravidou antes de casar, e aí acharam um pedacinho de lugar para ficar até conseguir mais dinheiro. Não tinha nada disso de príncipe das Arábias que a galera fica aí conversando online e desejando. Então eu fui encontrar com ele de uma forma real. Eu tava com o meu vestidinho, que era o mais arrumadinho que eu tinha. Me preparei, assim, em casa. Não fui no salão fazer nada. Gente, era só um chá pra se conhecer. Chegando lá, esse cara já me olhou de cima a baixo e já fez uma cara estranha. E aí, desde a hora que eu sentei, eu já vi que não tinha dado o match que tinha se dado online. Ele, no meio da conversa, ele soltava, sabe? Como piadas, assim. Uma hora ele soltava do tipo, não deu tempo de você ir no salão hoje? O que aconteceu com essa unha? As minhas unhas, elas não estavam pintadas, né? E tinha algumas que estavam quebradas. E ele já olhou, assim, no meio da conversa, do nada que a gente tava falando sobre notícias do dia, ele soltou essa da unha. Nada, ele disse que as pessoas estavam prestando muita atenção na gente, que estavam reparando, então que era melhor a gente falar em inglês. Meu inglês é super básico, dá pra entender, mas não é nada aquele fluente, né? Não é aquela fluência, né? Como se eu fosse nativa dos Estados Unidos. E aí ele começou a pôr defeito no meu inglês. Toda palavra que eu falava, ele repetia de novo. E ainda se ele repetisse com o sotaque do nativo, mas não. Ele repetia como árabe. Então, se eu falava o ursinho, bear, ele falava bear, bear, bear. Então, assim, ele tava corrigindo uma coisa que nem, não tinha que corrigir, porque também tava errado dele.
E aquilo foi me irritando. Ele concluiu falando que ele não me via como uma mulher para casar. E eu falei para ele que a gente estava conversando para se conhecer, que eu também não sabia se eu ia querer casar com ele. Eu tava lá para ver a primeira impressão da pessoa. Quando eu falei isso, ele se ofendeu muito, do tipo, como assim você, uma mulher ralé desse jeito, pode pensar que não tem o desejo de querer alguma coisa comigo? Nisso ele elevou a voz e começou a falar várias coisas, em inglês, em árabe, em português. E eu que entendesse, eu entendia algumas palavras ofensivas e aí eu já não queria mais escutar porque tava todo mundo olhando e ele levantou e parecia que ele vinha pra cima de mim. Nisso apareceu um homem que também parecia ser árabe e perguntou se eu estava precisando de alguma coisa. Nisso, ele já virou pro homem para enfrentar o homem, como se assim, eu estou falando com essa mulher, como assim você tá querendo aqui colocar a colher aonde, né, não se deve? Nisso, esse outro que chegou falou que ele devia se retirar e começou uma brigalhada do lado de fora entre os dois, não física, só de palavras. E aí não tinha como eu passar e sair e ir embora por eles, então eu fiquei lá dentro, com todo mundo olhando pra minha cara, e ninguém entendia se aquele podia ser meu amante que tinha chegado ou se era meu marido, porque eles falavam em árabe. Ficou todo mundo achando que, sei lá, né, eu tinha dois caras na vida. E eu super envergonhada, passou um tempo, esse árabe que eu não conhecia entrou de novo, perguntou se eu tava bem, se eu queria um copo de água, se queria que ligasse pra minha família. E eu falei que não precisava, tipo, querendo sair da situação, e ele falando que não, que ele ia me levar até em casa. E me levou. Aquele silêncio constrangedor dentro do carro, ele começou a colocar música árabe. E aí, quando eu vi, tava eu e ele, assim, os dois cantando música árabe, sem ter trocado nenhuma palavra, sem um saber a idade do outro, sem nada. Era só no olhar, né? Então, ele colocava lá, e continuava dirigindo. Aí eu olhava, só no olhar, só no troca-troca das piscadas. Nesses olhares já dava... Ele falou muita coisa nesses olhares, e eu também, mas ficou por isso mesmo. E antes de eu sair, ele tinha bombom e flores que ele disse que ia levar para a mãe dele dentro do carro, mas que naquele momento eu estava merecendo mais. Ele me entregou isso, eu entrei para casa e achei que tinha acabado por aí. Só que dentro dessas flores tinha um papel com um telefone com o número dele, que eu não sei em que momento que ele colocou no carro. E se esse papel já estava nas flores, era para entregar para outra mulher? Não me liguei a isso, mas adicionei o telefone para conversar com ele. Quando eu fui falar com ele, agradecer que eu fiz um textão, uma outra pessoa me respondeu falando que aquele número não era dessa pessoa, que não me conhecia, que eu devia ter adicionado errado, e eu vi umas 20 vezes o número e era o mesmo número que estava no papel, então ele tinha me dado o número errado. Por que ele tinha me colocado o número errado? Se era para não ter mais contato, era só ele não colocar nenhum número. Isso ficou muito confuso na minha cabeça. Eu cheguei a sonhar com isso, a conversar com todo mundo, a voltar no café para ver se eu encontrava ele, voltar no mesmo horário, perguntar para os atendentes. Eu fiquei assim tão chateada de não ter pedido o contato dele, de não ter confirmado, e também curiosa de saber por que esse número era de outra pessoa que não queria nada comigo e que me bloqueou assim que me informou que não era ele. Bom, depois de uma semana, eu saindo de casa, esse homem me aparece na frente da minha casa, falando, por que você não me mandou mensagem? Ainda bem que eu decorei esse caminho, eu registrei esse caminho na minha mente, de tão que eu sabia que você já iria ser importante na minha vida. Porque você não me mandou mensagem, eu criei coragem como homem de vir aqui falar que eu tenho interesse de te encontrar mais uma vez. Quando eu mostrei o número do telefone para ele, ele falou que realmente tinha escrito errado, mas que era sem querer, que não sabia como que isso tinha acontecido. Ali ele começou a tentar entrar na minha vida como ele podia. Então, uma hora era, vamos tomar um chá, ou você tá precisando que eu te busque em algum lugar, você tá estudando, que horas que você sai? É perigoso esse horário, eu posso te levar em casa. O que você tá fazendo hoje? Você tem uma consulta, esse horário eu tô livre, eu posso te levar. Então, ele sempre tentava entrar na minha vida me ajudando de alguma forma.
E ele era muito tradicional, ele tinha aquela coisa de, olhei, você é a mulher da minha vida, eu quero casar. E eu não, a minha família era mais liberal. Eu queria essa coisa de conhecer primeiro, namorar, ver se vai dar certo. Então a gente ficava num namorico, sem ter nenhum toque, só mais conversas, e ele correndo atrás de entrar na minha rotina diária. Ele foi fazendo de um jeito que eu fui ficando dependente dele sem precisar. Porque quando tinha alguma coisa que eu precisava de ajuda, ele era a primeira pessoa que vinha na minha cabeça e assim que eu mandava mensagem para ele, ele resolvia em segundos. Então, quando eu vi, eu tava acordando e ia ver ele, à noite ele ia me buscar, na hora de pegar uma coisa que tinha que trocar, era ele que fazia. Ele foi tapando buracos na minha vida, sem eu perceber. Quando eu vi, ele tava tomando café na minha casa, as minhas irmãs já admiravam muito ele, queria saber até se ele tinha irmão. Tinha uma irmã minha que ela já ficou com um namorado meu. E ela tava bem atiradinha pro lado dele. A gente já tinha tido algumas brigas por causa disso. E ela era uma que eu sabia que se ele desse uma abertura, ela ia assim pra cima na caruda. Ela nem morava mais com a gente, mantinha o contato, mas eu comecei a ficar de olho nela assim, sabe? Porque eu via que ela sempre começou a aparecer em casa nos mesmos horários que sabia que ele tava, pra jantar na sexta-noite, o café da tarde do domingo. Minha mãe amava ele e as minhas irmãs também. Quando acontecia alguma coisa em casa que ele não tava, elas perguntavam, sabe? Às vezes eu voltava à noite e aí ele voltava comigo, porque era ele que me levava em casa. Eu já jantava. Então, quando eu voltava, que só entrava eu, elas perguntavam: cadê o Abdu? Onde está o Abdu? Eu envolvi ele na minha família antes mesmo de saber se seria o meu parceiro pro resto da vida. Nós ficamos nesse namorico aí por um ano, assim. Aí, quando ele decidiu que a gente ia noivar e casar, e eu também vi que o certo era noivar e casar, a empresa dele, porque ele trabalhava com importação e exportação, do nada, tiveram que mandar esse cara, porque assim, ele já viajava, mas não pra morar, ficar permanente no país, né? E aí, iam mandar ele pro Kuwait. Eu não sabia, mas ele já tinha... Vem aqui, dá um oi. Oi, gente. Oi, gente. Eu não sabia, mas ele já tinha experiência nesse tal do Kuwait, já tinha vivido um tempo lá antes de me conhecer, e agora ele ia voltar definitivo pra lá. Bem no momento que, assim, eu tava super apegada, decidi que era o homem da minha vida, e não tinha como ele negar, porque o salário, a oportunidade, o crescimento da vida dele, nem eu ia falar isso pra ele, né? Então, ele foi pro Kuwait, foi um chororô todo, um negócio. Nós prometemos no aeroporto que nós não íamos nos separar, que depois eu ia pra lá, mas isso era algo que ainda me dava muito medo, assim, que eu não conhecia o lugar. Ai, horrível. E aí ele foi, e aí haja celular, haja bateria de celular, porque aí o nosso relacionamento ficou totalmente online. E aí começou a discussão por ciúmes, porque ele tava longe, porque ele não sabia o que a mulher dele tava fazendo, porque não sabia quando que eu ia falar assim pra ir de vez, pra ficar com ele, porque não queria nenhum homem perto de mim, porque aí pra eu estudar já era uma coisa muito grande na cabeça dele, quanto mais trabalhar, porque não sabia quem ia estar à minha volta, e todo mundo me pressionando: ai, vai logo pra lá, porque então você não vai ter sua vida aqui, porque que você vai procurar trabalho aqui? De vídeo ele começou a ficar com a cara fechada, triste, não tinha mais papo, eu senti que eu tava perdendo ele, até que do nada eu falei: será que se eu fizer uma surpresa, porque assim, o tempo todo que ele tava aqui, ele não viu mais do que o meu ombro, os braços e, tipo, do joelho pra baixo, que era o tipo de roupa que eu usava, assim, ele não viu muita coisa minha. E aí eu pensei em, tipo, colocar um decote, mostrar mais o colo, e, tipo, porque assim, pra ele era assim, ele nunca tinha visto as melhores partes da mulher dele.
Então, isso seria um presente, né? Se eu mostrasse essa parte pra ele. Eu não sei porque que veio isso na minha cabeça e aí eu resolvi, assim, mostrar. E eu lembro que ele mudou a expressão na hora e falou: nossa, você é realmente o amor da minha vida, eu não quero que você fique longe de mim desse jeito. Eu tô perdidamente apaixonado por você, eu quero ver e tocar todo o seu corpo. E aí, nesse dia, a chamada de vídeo pegou um fogo, assim, sabe? Mas era um fogo ainda discreto, tipo, de ver uma parte da minha cintura, de ver uma parte da minha coxa. Pra ele, isso era o máximo. E era como se, então, eu tava me abrindo pra ele, não tinha por que eu fazer isso pra outro cara, eu não tava interessada em outro cara, era como se ele tivesse realmente tendo segurança de que eu iria lá pro Kuwait. Porque ele ficava muito confuso sobre isso e ele me perguntava todos os dias sobre isso, se eu tava resolvendo. Mas, na verdade, eu não tava resolvendo nada, eu tinha que ter um tempo na minha cabeça de digerir tudo e de criar essa confiança. Como ele não queria que eu trabalhasse porque queria que eu arrumasse uma coisa já no país dele, então ele começou a me mandar uma mesada. Ele mandava, assim, um valor muito alto para eu comer por dia quando eu tava na faculdade. Um valor muito alto para um motorista ir me buscar e me levar, que era particular, porque táxi ele não confiava. Um empecilho, né? O meu pai, ele era muito participativo. E quando ele ficou sabendo que o Abdul foi pra lá e que eu teria que ir, ele não queria que eu fosse. Ele queria que, se o cara me amasse, então que ele resolvesse, pegasse um emprego mais simples e ficasse aqui no Brasil. E a minha mãe e as minhas irmãs, todo mundo batendo palma pra eu ir logo. Então, eu ficava em cima do muro, porque meu pai, ele colocava várias questões de problemas de cultura e de confiar nele aqui perto é uma coisa, confiar nele longe é outra coisa, como se ele fosse virar um monstro, sabe? Só porque ele estava do outro lado do mundo. Então, no começo, meu pai colocou um não, mas depois ele foi pressionando e foi exagerando muito esse não, com umas coisas mirabolantes, quase como se fosse um programa sensacionalista, assim, sabe? Sei lá, ele vai te dar não sei quantas Shiba, que não era real. Então, eu acabei brigando com meu pai nessa. Até porque se eu não brigasse com ele, eu não ia conseguir ir. Ele não ia deixar eu ir. Meu pai fez de tudo o possível e o impossível para que eu não fosse. Eu fui sem avisar o meu pai. Porque senão ele ia no aeroporto, ia me barrar, não ia me deixar entrar. Ele só ficou sabendo quando eu cheguei lá no Kuwait. E lá eu fui muito bem recebida e ele meio que já tinha preparado uma rotina pra mim. Então eu tinha a rotina do café da manhã com ele, depois de ver algumas roupas que seria melhor pra eu usar lá. E ele já tinha escolhido até uma oportunidade pra eu fazer alguma coisa, né? Porque assim, trabalhar eu não precisava. A condição financeira dele já supria tudo. Mas eu não queria ser uma parada na vida. Então, ele me deu a ideia de mostrar o Kuwait, mostrar a minha rotina, seja por blog ou por foto. E depois disso, buscar marcas, né? Depois de engajado, buscar marcas que me trariam um dinheiro. Eu cheguei lá, ele tava com tudo planejado para que eu não fugisse dele, porque eu falei que era um teste para ver se eu me sentia bem para depois casar. Ele chegou a separar pessoas para me ajudar. Olha, agora você vai fazer foto do café da manhã. Agora você vai fazer um vídeo sobre o seu almoço. Agora você vai fazer fotos de looks em lugares para postar. Então sempre eu tinha uma rotina de coisas para fazer, para postar na internet. E quando eu comecei a soltar isso, todo mundo começou a me acompanhar, assim, da família, né? E eu vi que teria uma oportunidade de eu crescer com isso. Eu fiquei super feliz. No começo era eu que fazia tudo. Ele só me programava, né? Ele só programava com as equipes onde que eu tinha que ir e tal. Mas eu que postava, escrevia. E aí, com o tempo, ele foi passando isso para as equipes. Então, eu só ia fazer a foto, fazer o vídeo, eles que postavam, que escreviam. E eu tava achando estranho que dava um engajamento, assim, muito grande.
que eu não sabia, tô dando spoiler aqui pra vocês, era tudo comprado. Ele comprava os views, os comentários, tudo, e eu achando que eu tava tendo alguma relevância. Ele só, e além disso, ele ainda pegava e comprava coisas de marca e falava que tinha chegado pra mim, que eles tinham me achado na internet, que estavam me mandando pra eu fazer foto e que eu tava ganhando por isso. Na verdade, tudo isso era uma bola de neve criada por ele, uma ilusão. Ele que me pagava fingindo que era marca. Era tudo mentira. E o pessoal aqui no Brasil achando que eu tava arrasando, apontando o dedo pro meu pai. Tá vendo? Você falou que ela não ia conseguir. Você falou que o cara ia ser mal. Tava tudo lindo, maravilhoso, até eu decidir casar. Primeiro que ele tinha um amor muito grande pela minha família e queria que todos fossem no casamento lá no Kuwait. Eu fiquei pensando no valor disso. E ele disse que não tinha problema. Quando eu fui contar para todo mundo, eu achei que todo mundo fosse ficar muito feliz e agradecido porque ele iria pagar tudo. Só que o meu pai não voltou atrás, disse que eu não iria, que eu estava fazendo a pior coisa da minha vida, que depois eu não adiantava eu vir pedir conselho para ele ou pedir ajuda, porque ele já tinha avisado antes. E todo mundo brigando com meu pai, porque não tinha sentido o que ele estava falando. Eu tava com um cara que eu gostava, tava crescendo profissionalmente, ele me respeitou de não chegar, de não encostar em mim até esse momento. Não tinha nada para dar errado, até eu falar o sim. Então foi toda uma organização para que a minha família fosse e ele cobriu todos os problemas. Se precisava de mala, se precisava de seguro, se precisava ir no médico, se precisava arrumar um dente antes, foi aparecendo um monte de obstáculo e documentação e como seria para essas pessoas entrar todo mundo no país. Ele resolveu tudo que eu não precisava pensar. Eu acordava, tomava o meu café da manhã, fazia as minhas fotos, fazia os meus vídeos. Era a mulher da vida dele, fazia comidinha pra ele. Isso, lógico, né? Tudo de uma forma bem discreta. Nós ainda não estávamos casados, nós não tínhamos nenhum tipo de relação. Nem beijo lá, tá? Beijo rolou só no Brasil, depois a gente ficou na saudade até eu decidir mesmo fazer esse casamento. Então, depois de toda essa complicação, a minha família foi para o Kuwait para assistir o meu casamento. Mãe e irmãs. O pai não. Cada uma ia num dia diferente, ia ficar num lugar diferente preparado para ele. A surpresa seria que eu só encontraria todo mundo no casamento. Uma das minhas irmãs, aquela mais saidinha, já estava conversando com o primo dele, online, e já tava louca para encontrar com ele, então foi só uma abertura. E para ela já ia direto, já ia para casar, já ia para noivar, então se bobeasse a gente teria aí um segundo casamento, perto desse casamento onde todo mundo ia participar, porque o primo dele dizia à minha irmã que era 5 vezes melhor que ele, fazendo tudo para ela online. Quando ela estava vindo pro meu casamento, ele estava negociando praticamente para assinar um terreno para ela lá no Brasil, mesmo que ela não ficasse lá, para ela alugar, para ela construir, para ela ter a rendinha dela, para se alguém da minha família quisesse, sem ver ela ao vivo. E eu não estava acreditando muito nisso que a minha irmã falava, porque ela se comportava de um jeito totalmente errado com o cara. Para mim, isso iria ficar só online o tempo inteiro, porque ela prendia ele pelo halal, tá? Porque ela fazia várias fotos, quase que um book, quase tipo assim, jornal da semana. Veja as partes do meu corpo. E mandava para ele arquivado, né? Preto e branco, colorido. Começou com um mero jornal, depois virou uma revista, depois virou um livro. De tantos cliques que ela fazia. Com dinheiro também que ele mandava para fazer os cliques, tá? Mandava fotógrafo, mandava tudo. Então, para mim, esse cara só tava querendo ela para isso. Mas quando ele avisou o meu futuro marido, pegou documentação, ia combinar de ser perto do meu, eu até fiquei surpresa. O marido me disse que ele era um cara mais liberal, que para ele tava tudo bem viver dessa forma à distância, até porque ela ia ser dele assim que chegasse. A minha mãe foi a primeira a chegar, ela só me mandou uma mensagem avisando que tava lá. Só que ela tava na casa dos pais dele, da família dele.
E aí eu ainda não tinha conhecido a família dele esse tempo inteiro, porque eles estavam viajando e só vieram também para o casamento. Então ela ia ficar com eles e a gente ia conhecer todo mundo no dia dessa festa. Teve uma reunião entre todas nós para a papelada do casamento e foi a única vez que nós todas nos encontramos. Depois disso, cada uma foi para um lado. No outro dia, minha irmã me mandou uma mensagem desesperada de que o primo dele não era o que ela esperava, de que ele estava sendo um pouco grosseiro e que ela teria que ficar na minha casa porque não tinha como resolver a situação. E quando eu fui responder ela e perguntar onde ela estava e como que faria que ela poderia vir sem avisar ele, ela parou de responder e eu ligava e não tinha mais contato com ela em lugar nenhum. Eu contei pra ele no meio da situação e ele disse que a gente não devia se intrometer em discussão de homem e mulher, que depois, se ela não se resolvesse, a gente poderia ir até lá conversar com ela, mas que logo ela me mandaria mensagem de novo. E eu acho que passou a noite de manhã e ela mandou que tinha sido então só uma discussão, mas que estava tudo bem, mas não quis mais conversar comigo sobre nada. Me deixou falando no ar. Nisso ele começou a me organizar as minhas coisas, falando que a gente teria uma viagem pro casamento e lua de mel, que era uma surpresa que ele faria para mim. Nisso eu ainda não tinha mais contato com a minha mãe. Mal sabia eu que a minha mãe, nesse momento, já estava sendo vendida como empregada doméstica, porque assim, a idade da minha mãe já não valia mais para fazer nada, pelo menos para esses caras ali, mas como empregada, eles traficam muitas estrangeiras que não recebiam nada, que eles retiravam documentação, celular, tudo, e que viviam trabalhando das 5 da manhã até às 5 da manhã do outro dia. Quando a casa cansava, vendia para um valor maior para outra casa, que vendia para um valor maior para outra região, e assim ia, e elas tinham que obedecer porque não tinham mais o passaporte na mão, e se não fizesse, eram maltratadas. A surpresa é que seria algo só entre eu e ele, um papel e uma caneta, flores num lugar maravilhoso, que ele tinha feito os votos para mim, os votos dele. Me emocionou muito quando falou tudo. Depois que assinou, ele me pegou no colo e nós já fomos para um lugar que é paradisíaco, maravilhoso, para a lua de mel. Na lua de mel, quando ele tirou a minha roupa, ele olhou para mim, paralisou e falou que não poderia me tocar. Olhou com os olhos esbugalhados. E eu perguntei para ele o que estava acontecendo. Ele foi pro banheiro, via que chorava, socava a parede, gritava, voltava, olhava para mim. Eu não entendi o que estava acontecendo. Perguntei para ele o que estava acontecendo e ele perguntou se eu tinha silicone. No tempo que eu fiquei no Brasil, ele me mandou muito dinheiro para eu investir, para eu estudar, para eu mudar esteticamente o que eu queria. E eu achei que esse esteticamente também caberia. Colocar silicone, fazer a cintura, tanto na parte da frente como na parte de trás. Me transformar naquilo que eu queria para ficar mais bonita para ele. Só que, para alguns caras do Kuwait, a parte estética que eles aceitam seria uma coisa assim, uma drenagem linfática, uma limpeza de pele, arrumar o cabelo. Agora, colocar próteses para ele, a mulher se torna... É como se a mulher ficasse com o corpo daquelas mulheres de rua. E eles não aceitam, muitos até cancelam o casamento. Eu não sabia disso. Ele começou a me explicar sobre isso, dizer que aquele corpo meu não era um corpo de uma mulher jovem, inocente e pura, era um corpo que trazia desejos para homens que ele não gostaria que a esposa dele trouxesse. E que se eu fiz aquilo é porque com certeza foi para eu me entregar para outros homens ou para eu atrair o desejo de outros homens enquanto eu não estava com ele. Que naquele momento, então, ele me via como uma e não poderia ser o meu marido. Eu fiquei em choque com tudo que ele me falou. E depois disso, ele foi lá
e me usou. Mas disse que estava me usando como uma mulher qualquer. E que tudo aquilo que ele tinha investido em mim teria que voltar para ele agora, em dobro. E que eu sozinha não iria conseguir pagar. Então que eu e as minhas irmãs e mãe pagariam por isso. Nisso, a minha irmã já estava sendo levada pelo futuro noivo para ser escrava dele e de outros homens. E não só no Kuwait, em várias regiões perto. Eles ficavam levando a gente, eles pulavam a gente de galho em galho em vários lugares. O meu marido ficou comigo, me usou de todas as formas que ele quis e depois começou a me levar para outros lugares, para que outros homens também pagassem e tivessem o seu dia de prazer comigo. As minhas outras duas irmãs, eu nem cheguei a ter contato. Elas simplesmente desapareceram. Eu não tinha celular, ele mexia no computador, mas uma vez à noite eu tentei mexer no computador para mandar e-mail, para pedir ajuda em um aeroporto que a gente estava, e ele simplesmente viu no histórico que eu tinha feito isso, e nesse dia eu achei que eu fosse perder a minha vida, porque ele me colocou num quarto e me agrediu de todas as formas que vocês possam imaginar. E disse que só não acabaria comigo porque ainda não tinha recebido o lucro em cima daquilo que ele tinha gastado comigo, com as minhas irmãs. Eles usavam a gente só para a parte de prazer. Então, eles não queriam que a gente engravidasse, mas também não queriam usar nenhum tipo de proteção. Então, o que eles faziam? Eles usavam a gente por trás, porque aí não teria perigo de ninguém engravidar. E quem estava no Brasil achava que estava tudo bem, porque os posts, os vídeos, tudo aquilo que eu fazia continuou. Eu tinha que acordar e fazer essa rotina, e ele já tinha feito isso para que eu tivesse uma movimentação na rede social e todo mundo continuasse achando que estava tudo bem. Só que o meu pai não ia se contentar só com o que ele via na rede social. Meu pai começou a ficar preocupado porque nem sempre eu respondia a ele. Às vezes ele me pegava o celular, me sentava do lado e fazia responder meu pai, fazia mandar áudios, mas desde aí o meu pai já percebia que tinha alguma coisa diferente na minha voz, só não sabia o que fazer ou como fazer. Ele só entendeu que tinha alguma coisa errada mesmo quando ele falou que então iria me visitar no Kuwait, e eu comecei a gaguejar. E ele pegou o telefone e começou a responder que não poderia porque a gente estava viajando e tal. Só que nisso a minha mãe não voltava, as minhas irmãs não voltavam. E ele falando que elas estavam juntos e que elas estavam também em viagem, que tinham gostado, que então que ele tinha dado uma viagem para elas conhecerem o resto do Oriente, outras regiões. Só que a desculpa não colava, porque nem sempre que meu pai tentava acesso às minhas irmãs, a minha mãe e a mim, ele conseguia. Começou uma saga de tentar pedir ajuda da minha parte, da parte das minhas irmãs, e de toda vez que a gente tentava fugir da situação, eles descobriam e aí maltratavam a gente ficava enfraquecida por dias. Eu tô falando no geral, mas eu nem sabia onde as minhas irmãs estavam. O que estava mais acessível para tentar fugir, quem estava mais acessível para tentar fugir nessa situação era a minha mãe. O meu pai já percebeu que tinha alguma coisa errada e mesmo procurando os órgãos governamentais, primeiro tinha que ter um tempo de sumiço, depois não conseguia se conexão, era uma demora, se tinha que ter provas de viagem, se fazia tudo de documentação e se corria atrás e nunca se tinha uma resposta de nada. Dentro do Kuwait era tudo muito fechado. Mesmo ele falando com amigos que moravam no Golfo, em regiões do Oriente, sempre não se tinha uma busca definitiva, sempre tinha alguma coisa que barrava, sempre tinha um grupo que mandava uma mentira e que bloqueava, e ele não conseguia ter acesso a ninguém. A única que conseguiu correr disso foi a minha mãe. Por quê?
ela era empregada doméstica, então aos poucos que ela foi passando de casa em casa, apesar dos maus tratos, de querer deixar ela presa, ela felizmente em um momento chegou em uma família que era mais acessível, que era mais aberta a escutar a história dela, a tentar ajudar de alguma forma, mas isso não foi do dia para o outro, ela teve que conquistar a confiança dessa família. Imagina uma família aceitar de que não iria ganhar mais dinheiro com ela, de que não iria usar a mão de obra dela e de que então tentaria fazer algum tipo de contato, podia sobrar alguma coisa para eles nessa situação. Então, foi um tempo que se levou aonde se teve muito sofrimento, se teve muitas porque se ela tentasse alguma coisa em alguma família errada, ela era expulsa, ela era vendida, ela era maltratada. E o meu pai, daqui do Brasil, desesperado, ele chegou a viajar para algumas regiões e mesmo assim ele não obtinha sucesso de nada, mesmo com as nossas fotos, os nossos documentos, com toda a situação, com o nome do Abu, que não era Abu, com a região do Abu, que não era a região que ele estava. Ele não parava nem comigo, nem com as minhas irmãs e nem com a minha mãe. Ele tinha controle de tudo. A cada mês e a cada hora a gente estava num lugar que a gente nem imaginava. Eu cheguei a passar mal no aeroporto porque eu achei que passando mal eu ia ter contato com os guardas, com a polícia, mas ele não deixou. Também tinha pessoas influentes que ajudavam a cobertar, que ajudava a ver se eu tava passando mal mesmo, ou se era mentira para fugir. Eu nunca conseguia chegar até o final de sair correndo e não olhar para trás e tentar voltar pro meu país. Sempre eu era barrada por alguém, por uma pessoa que quando eu achava que eu podia pedir ajuda, era alguém coligado a ele. A minha sorte foi a minha mãe, que conseguiu chegar nessa família abençoada. Eu não sei como, não sei por que autorizaram, quem que vendeu. Eu sei que essa família, então, pegou a documentação da minha mãe de volta, pegou o passaporte da minha mãe de volta. E eles pagaram caro por isso. Porque ninguém ia entregar isso na mão deles de graça. E mesmo assim, eles resolveram ajudar a minha mãe de pelo menos conseguir um contato e de conseguir chegar até o meu pai no Brasil, para então resgatar a minha mãe e a partir daí começar uma busca de encontrar as minhas irmãs. Isso era carta fora do baralho, nós estávamos perdidas e isso não teria mais como encontrar a gente. Isso foi de uma sorte tremenda e de influência que o meu pai também tinha nesse mundo. O meu pai começou então a entrar em contatos com amigos e entender como que eles mandavam essas mulheres, para onde eles mandavam, o que devia ser pedido, a quantia que se era gerada por isso, até o meu pai descobrir, por documentações que o Abu tinha deixado, que ele tinha deixado na minha casa, por tudo que ele vivia no meu celular. Meu pai chegou a mexer no meu computador da minha casa, no computador da minha mãe, a ver tudo que a gente conversava. Só a partir daí ele conseguiu pistas para assim então entender que esse era um dos caras que sempre transportava mulheres de regiões para regiões, por pedidos de amigos, influentes ou não, que pagariam ou que ele então estava devendo alguma coisa. O meu pai começou a correr atrás de entender quem que ele estava devendo, quem que ele era inimigo, o que que ele tinha que cobrar aqui no Brasil, o que que ele tinha que pagar aqui no Brasil, para que talvez isso fosse pago com mulheres. E aí sim, pedi para transportar eu, a minha irmã, para o Brasil como se fosse um pagamento. O meu pai fez isso sem a ajuda da polícia. Meu pai fez isso por ele e por influência que ele tinha no mundo árabe. Pouco a pouco, meu pai conseguiu, então, um pedido para escolher por um cara mulheres que viriam ao Brasil e seriam usadas também como escravas em troca de dinheiro, de favores. E do nada, eu apareci de novo pro Abu, ele me juntou com as minhas duas irmãs e disse que nós faríamos uma viagem, agora não mais por essas regiões perto, mas que nós voltaríamos um tempo pro Brasil e depois voltaríamos de novo para continuar pagando tudo que deveríamos para ele. E foi nessa viagem que a gente teve até o Brasil que o meu pai conseguiu entrar em contato
com a polícia, falar sobre o que estava acontecendo. E essa casa, esse cativeiro, ser derrubado. Sim, que nós fomos encontradas. Nós fomos encontradas como se fosse numa casa de... Como se fosse uma casa de massagem, de damas aqui no Brasil, que trabalhavam querendo, né? E que, na verdade, ninguém sabia de nada. Lá já tinham mulheres que trabalhavam aqui no Brasil mesmo. E eles mandaram a gente pra cá, para que então encontrássemos um homem aqui, do qual ele tinha contato e devia um dinheiro do tempo que ele veio e que morou aqui no Brasil e que foi abraçado por esse homem. Não posso falar aqui com o que o meu pai trabalhava, com um contato governamental que ele tinha, mas o meu pai tinha muita influência fora. E só por isso nós fomos encontradas. Só por isso ele conseguiu esse milagre. E sei lá como ele conseguiu enganar esse cara. Senão, a gente estaria perdida no mundo até hoje. Isso não foi só no boca a boca. O meu pai gastou muito com isso. Ele gastou casa, gastou carro, gastou muito dinheiro para que alguns abrissem a boca. E para que outros influentes trabalhassem para isso. Hoje, se o Abdul voltar para a nossa região aqui no Brasil, ele não sai, ele é preso, ele vai ser agredido, sei lá, até ir de arrasta para cima. Por isso que até hoje ele nunca mais apareceu por aqui. Foram anos e anos para nós cuidarmos das nossas feridas, dos nossos traumas. E para eu entender que a única coisa que eu devia ter feito era escutar o meu pai o tempo todo. Não pensem que o pai de vocês podem salvar qualquer uma nessa situação, se for árabe, se não for árabe. Esse pai delas, ele era influente e ele também tinha conexões nesse tipo de tráfico. Senão ele não conseguiria ter feito isso, com certeza, né? A gente sabe que nem a embaixada, às vezes, nem a polícia consegue, né? Na verdade, o que ele tinha eram amigos influentes, caras com dinheiro e sabia dessa movimentação toda que acontece pelo mundo. Com certeza já fez alguma coisa na vida, em algum trabalho, em alguma situação em que esses caras... aonde agora ele poderia pedir essa ajuda em troca. Coisa no ar, ficou um pouco confuso? Esse é o máximo de informação que eu posso passar para vocês. Eu espero que vocês aproveitem a reflexão da história. Nós mulheres somos sim poderosas, empoderadas, podemos resolver situações, mas também a presença masculina é muito necessária na nossa família, na nossa vida. A presença masculina saudável, né? Não a abo. Então, como a mulher consegue abrir alguns caminhos e situações, o homem também, né? Eu acredito que a família tenha que ser formada pelos dois. E nessa situação a gente consegue ver que pelo pai ser separado, ele não teve tanto poder de fala, né? E se ele tivesse esse poder de fala, talvez isso nem tivesse acontecido. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.